Bom, boa tarde a todos. Bom, eu já posso até imaginar boa parte da imprensa noticiando sobre essa coletiva, dizendo que nós estávamos fazendo ataques ao Supremo Tribunal Federal. Como já começou a ficar normalizado pela imprensa toda vez que nós reagimos aos avanços dos abusos que vêm sendo cometidos pelo Supremo Tribunal Federal. E veja bem, essa não é uma obstrução feita pela oposição. É um movimento de obstrução que está sendo feito por deputados das mais variadas frentes partidárias, é totalmente suprapartidário e são de pessoas que estão preocupadas com os avanços e abusos que vêm sendo cometidos por aqueles que deveriam ser os guardiões da Constituição. Preocupados com a preservação das nossas competências. O Supremo Tribunal Federal vem reiteradamente abusando de suas competências, invadindo as nossas prerrogativas. Recentemente nós vimos o marco temporal, a volta do imposto sindical, vimos também a questão da descriminalização das drogas, buscando através do Madin, que deveria supostamente julgar se era constitucional ou não o artigo 28 da Lei 11.343, querer inovar no ordenamento jurídico, inclusive querendo definir quantos de grama é crime ou não para o usuário. E agora, num tema muito crucial, um tema muito sensível para a população, que é a questão do aborto. O aborto sequer deveria ser debatido nessa casa, porque a vida é um direito inalienável. Não podemos permitir que aqueles que não tiveram um voto sequer queiram se miscuir na nossa atividade parlamentar e legislar em nosso lugar. Porque quando o Supremo faz isso, não tiveram um voto sequer, nós, representantes do povo, como diz a Constituição, estamos sendo desrespeitados, mas mais do que isso, quem está sendo desrespeitado é o povo brasileiro, é a soberania popular. Por isso que agora a Câmara dos Deputados, Congresso Nacional, Senado, faz esse movimento de obstrução para que haja uma resposta a essas usurpações, essas invasões de competências. A população há muito tempo vem nos cobrando. Para que vocês servem? Para que servem 513 deputados e 81 senadores se vocês deixam o Supremo legislar? E não sabem que é difícil conseguir instrumentos quando nós temos os membros da casa à mercê do presidente do Senado e o presidente da Câmara. Mas agora, com essa união das frentes, união de deputados suprapartidários, nós temos certeza, convicção de que a Câmara vai parar, o Senado vai parar, nada mais vai ser votado enquanto não respeitarem as nossas prerrogativas. Obrigado, viva a democracia e o parlamento. Muito boa tarde a todos. Esse é evidentemente, pelo que se percebeu nas falas de todos, um momento de indignação. Mas confesso que para mim também, certamente para todos os parlamentares, é um momento de regozijo, porque estamos nos reencontrando com a democracia nesse momento, aqui na Câmara dos Deputados. Porque o coração da democracia, em qualquer país e também no Brasil, repousa na Câmara dos Deputados, que representa, deputado Alceu, toda a população brasileira, da direita à esquerda. E é aqui que se decidem as leis. Por meio do voto popular, fomos todos nós eleitos. Eu digo que é um momento de regozijo, porque é o momento em que nós estamos dizendo alto e bom tom: chega, basta! O poder legislativo é o poder que representa o povo brasileiro. É o poder que legisla sobre aborto, é o poder que legisla sobre drogas, é o poder que legisla sobre direito de propriedade, é o poder que legisla sobre iniciativa privada, marco temporal, é o poder legislativo. E não é o STF, não é o Supremo Tribunal Federal, nem é o Poder Executivo, que aliás também tem perseguido colegas parlamentares, e não toleraremos que isso continue. Que fique aqui muito clara a nossa ação, porque não é apenas um discurso, como bem foi dito aqui. Estamos em obstrução e esta casa está parada até que o STF volte para o seu quadrado. Ou volta para o quadrado, ou será enquadrado. Muito obrigado. Aguardando.
Nós, parlamentares de todas as 22 frentes parlamentares aqui representadas, por esses homens que não têm preço, mas têm um imenso valor para a República Brasileira, estamos hoje reunidos em obstrução nesta casa para dizer: basta! Basta de invasão de competência. A Constituição da República é clara. Todo poder emana do povo brasileiro, que será exercido por seus representantes eleitos. Nós aqui somos representantes eleitos do povo brasileiro, deputados e senadores, a quem cumpre estabelecer as normas de conduta da vida social. Ninguém deu um voto para nenhum dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles não têm legitimidade constitucional para legislar. Ao contrário, feito pesquisas, 70% da população brasileira é contra o aborto. 70% da população brasileira é contra a liberação das drogas. A população brasileira precisa e quer segurança jurídica, defesa da legítima defesa e a defesa da propriedade privada. A decisão do marco temporal, que vem relativizar a propriedade privada e gerar uma imensa segurança jurídica no campo, ela vai trazer um banho de sangue no campo brasileiro, porque temos milhares e milhares de famílias de pequenos agricultores que vão ser expropriadas de suas terras sem nem direito à indenização, e eles não querem indenização, eles têm um senso de pertencimento à sua terra de origem, um amor às suas origens, eles querem ficar na terra para produzir o sustento de cada dia e o alimento que garante a soberania alimentar brasileira. Nós precisamos defender a nossa agricultura contra os interesses de ONGs internacionais que vêm pautando esses movimentos e querem estrangular a pujança da nossa agricultura, que alimenta 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. E infelizmente isso só foi possível porque o Supremo Tribunal Federal invadiu a competência desta casa. Nós dissemos sim ao marco temporal. Nós não queremos a liberação de drogas, nós não queremos a liberação do aborto, e todos esses temas já foram pautados e rejeitados nessa casa, o de drogas e de aborto. E não pode o Supremo vir e usurpar a nossa competência. Por isso, nós teremos medidas práticas para impedir e barrar esse avanço ilegal, inconstitucional do Judiciário sobre o Legislativo. Existe a PEC do Domingo Sávio, que ela vem garantir que sustemos as decisões que usurpem a competência e, ao mesmo tempo, pautamos na CCJ no mandato passado, tornar crime de responsabilidade o ativismo judicial, porque é uma chaga que macula a democracia brasileira nesses instantes que vivemos. Ao mesmo tempo, vamos continuar em obstrução para mostrar que o maior poder da República emana do povo e é o Congresso Nacional, e não admitiremos mais que seja feita essa usurpação contínua e esse achaque à democracia por parte de 11 togados que, com todo o respeito, não foram eleitos e não têm legitimidade para legislar. Então, todos os deputados aqui que representam proporcionalmente todos os votos legítimos, legais da sociedade brasileira, que é a casa mais plural dos poderes, estamos dizendo não ao ativismo judicial. Basta, chega de o Supremo invadir a nossa competência. Muito obrigado. Muito bem. Colega deputado, por favor. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Olha, a intervenção do Judiciário no Legislativo e no Executivo não é novidade. Isso já tem um histórico de década. Só que tem caminhado um percurso crescente na sua profundidade, na sua intensidade e na sua abrangência, ao ponto de que o Legislativo, que é o bastião da democracia, a representação da vontade popular, está totalmente apequenado. Só lembrando, as histórias das democracias de sucesso é a história dos parlamentos fortes, do legislativo forte, do legislativo galgando cada vez mais poder.
não é do judiciário galgando cada vez mais poder, não é do executivo galgando cada vez mais poder, é do parlamento galgando poder. Essa é a história das democracias de sucesso. Tudo que reverte a força do executivo ganhando poder, ou agora estamos vendo do judiciário ganhando poder, isso reverte a ditadura. É contra isso que estamos lutando. E sobre esse ponto, gostaria de até me dirigir à imprensa. Os deputados aqui estão resolutos. Não é uma manifestação, uma mera obstrução. Isso aqui é o início de um processo legislativo para alterar a involução da nossa Constituição, para resguardar o poder do Congresso e limitar, sim, as interferências do Judiciário. Isso requer uma iniciativa coesa, resoluta dos deputados e dos senadores. E também que esse momento não seja aproveitado por aqueles que adoram criar um impasse para depois negociar cargo no Executivo ou negociar uma saída honrosa com algum processo no STF. Isso aqui é uma resolução de parlamentares que representam a população. Estamos todos nós unidos. Eu sou da Frente Parlamentar do Livre Mercado, me juntei às demais frentes que surgiram quase que uníssonas, sem praticamente necessitar uma aclamação necessária de todos os deputados. Foi uma coisa conjunta e é dessa maneira que vamos caminhar. Os parlamentares agora estão coesos e vamos adiante, meus colegas, contem com o meu apoio. Existem diversas propostas do Legislativo para corrigir tudo isso. Agora temos a atenção e temos a coragem. Muito obrigado e Deus nos abençoe. Obrigado.